Muito bem, tema de hoje, o ministério da igreja. Nosso texto áureo está na carta de Paulo aos Efésios, capítulos 4, versículo 11, que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Nossa verdade prática, ela nos diz que os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Quando nós falamos de ministério, nós estamos falando aqui de um serviço, né? De um aspecto de servir da igreja do Senhor, e aí nós vamos aprender aqui e ver esse aspecto do serviço da igreja, do servir da igreja e também daqueles que se dispõem e que são usados por Deus na sua obra. Quando nós falamos de ministro ou de ministério, nós não estamos falando aqui de privilégios, mas nós estamos falando de responsabilidades. Então, quando nós estamos abordando esses temas aqui do ministério da igreja e dos ministros que ministram na igreja do Senhor, nós estamos falando de grandes responsabilidades que os acompanham para desempenhar esse trabalho na obra do Senhor. Nossa leitura em classe está na carta de Paulo registrada, enviada à igreja de Éfeso, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 16. Anote esse texto para você fazer leitura, onde nós vamos ali ver onde o apóstolo Paulo vai mencionar aquilo que Jesus fez ao ressuscitar. E ele deu à igreja, então, os dons ministeriais para a edificação da igreja, dos quais nós vamos abordar aqui nesta oportunidade. Irmão Jair, tema de hoje, dando sequência, então, a essa série de estudos baseados sobre o tema da igreja como o corpo de Cristo, e nós, na lição passada, estudamos sobre a igreja como organismo e organização. E nós percebemos na lição de hoje que aquilo que nós vamos abordar, ele engloba tanto o aspecto da igreja como organismo, como também o seu aspecto da organização, demonstrando mais uma vez que Jesus Cristo, ele deu todas as condições para que a sua igreja pudesse, de fato, exercer a sua função aqui na terra. O tema de hoje, irmão Jair, maravilhoso, que certamente será de edificação para todos nós. De uma forma introdutória, então, nós vamos estudar nessa lição o ministério que a igreja desenvolve dentro das diferentes funções e ofícios. Como a gente já leu aqui no nosso texto áureo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E com isso, são algumas das funções elencadas na palavra de Deus, mas também nós vamos ver que todos os crentes, todas as pessoas que foram chamadas e ouviram o chamado de Deus, elas são conclamadas por Jesus Cristo para exercer um ministério, exercer um serviço, exercer uma atividade dentro do serviço cristão. Então, todo cristão, ele exerce um ministério sacerdotal, que nós vamos estar estudando hoje, e o que faz dele ser habilitado a ministrar diante de Deus. Com isso, não tem diferença nós vamos ver que não há diferença entre liderança e liderado nesse sentido. Todos são sacerdotes de Deus habilitados para fazer a obra do Senhor. Mas Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos, do qual nós estaremos falando também. E a função que todos têm é de servir a igreja e trabalhar no aperfeiçoamento um dos outros, no aperfeiçoamento dos santos. Muito bem, isso então é a nossa introdução da lição de hoje, falando então sobre o ministério da igreja. Como já falamos, muito importante observar que todos na igreja, eles têm, de fato, a sua responsabilidade, é o que nós vamos aprender no tópico 1, quando nós falarmos então sobre o ministério sacerdotal de todo o crente. Mas o cuidado de Jesus, o zelo de Jesus pela sua igreja, vai mostrar que Jesus também separou, escolheu dentre o seu povo alguns para serem ministros, né, servirem de forma específica em algum aspecto no meio da igreja do Senhor Jesus, demonstrando claramente que a igreja é a menina dos olhos do Senhor. Jesus se importa com ela, com o seu crescimento, Jesus se importa com
o seu desenvolvimento, bem como o exercício das suas funções aqui nesta terra. Bom, Jair, tópico 1 vai falar então sobre o ministério sacerdotal de todo crente, dividido em 3 pontos, que é o sacerdócio do Antigo Testamento, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento, vamos entender que doutrina é essa, e também uma doutrina bíblica que foi resgatada na Reforma Protestante. O que nós podemos falar a respeito neste tópico? Irmão Alex, eu vejo que antes da gente falar sobre esse ministério sacerdotal, gostaria de falar que Jesus, ele faz uma chamada divina para todas as pessoas, inclusive para quem não faz parte da igreja. Então, dentro dessa chamada, Jesus, a primeira coisa que ele faz é chamar para a salvação. Vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados. E com isso vem uma promessa. E eu vos aliviarei. Então, esse é o chamado universal para a salvação que Jesus coloca para todos. E também, Jesus conclama num outro aspecto da chamada, vinde após mim, Mateus 4:19. Jesus, nessa chamada, está dizendo para vir, seguir os seus passos, seguir as suas pisadas. No sentido, se nós quisermos ganhar o mundo da maneira com que ele fez, com que Jesus fez, fazer para os homens aquilo que Jesus fez, tratar como Jesus fez e dessa forma ganhar almas para o reino de Deus. Também dentro dessa chamada universal, esses aspectos, nós vamos ver que Jesus fala em Mateus 11:29, aprendei de mim. Nele, em Jesus Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, Jesus ele chama e diz, siga, eu sou o exemplo, conforme eu estou ensinando, em mim eu tenho o que ensinar. Pela palavra de Deus, tenho que ensinar. E também, nessa chamada, Jesus diz, permanecei, pois, na cidade. Primeiro, a pessoa tem que ficar para depois ir. Ficar aonde? Ficar sob as ordens do Senhor Jesus Cristo. Ficar sob as ordens de Jesus é tão sublime quanto partir sobre a orientação e a bênção de Jesus Cristo. Ir quando deveria ficar não é menos perigoso que ficar quando se deve ir. Então, vou citar 2 exemplos aqui, irmão Alex, rapidinho, de Davi. O rei Davi, ele ficou em Jerusalém quando ele deveria ter ido para a batalha. Ele ficou em Jerusalém quando ele deveria ter ido junto com os soldados para a batalha. E o que aconteceu com isso? Ele cai em pecado. Ele comete adultério. Nós vamos ver um outro episódio, um outro personagem bíblico que está em 2 Samuel, capítulo 18, 29, Aimás. Aimás é um soldado que ele se coloca à disposição para levar uma mensagem de Joabe até o rei Davi. Mas não era para ele ter ido. Joabe disse, não é você para fazer isso. Então, Aimás, ele partiu quando deveria ter ficado. E quando chegou no destino que ele não deveria ter ido, ele não tinha mensagem. Por isso que é importante permanecer na direção, permanecer sobre as ordens do Senhor, ficar sob as ordens do Senhor e aguardar o tempo certo de ir quando deve-se ir. Nós vemos também outro exemplo lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, que os crentes são chamados, são conclamados a permanecer em Jerusalém. Eram 500 pessoas que viram Jesus sendo a assunção de Jesus Cristo aos céus com uma promessa, ficar em Jerusalém até ser revestido do Espírito Santo. Dessas 500 pessoas, somente ouviram e permaneceram 120 pessoas. Essas 120 pessoas elas foram capacitadas para fazer a obra. Então, nesse sentido, é importante nós seguirmos, ficar quando tiver que ficar e ir quando tiver que ir. E agora, o momento de ir, Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo. Depois, podiam sair de Jerusalém para a Judéia, Samaria, os confins da terra. Os maiores peixes, eles estão
em alto mar. As almas mais carentes de Deus, elas não estão próximas dos crentes, dos cristãos, elas estão mais longe. Então, no mar da vida. E aí que nós temos que ir por todo mundo e buscar essas pessoas para Jesus Cristo. Então, nós temos aqui uma chamada, os aspectos chamados divina: vinde a mim, vinde após mim, aprendei de mim, e permanecei, pois, na cidade, e ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas nós estamos falando também, porque o crente ele vai ser feito sacerdote no Novo Testamento. Mas isso vem do Antigo Testamento. Então, a prática do sacerdócio é bem antiga entre o povo hebreu. Partiu inicialmente a prática do sacerdócio na esfera familiar. A gente vai ver, e depois ela vira numa prática cerimonialista com a lei de Moisés vindo e colocar a lei de Israel. Nós vemos então no princípio, surgiu a necessidade de se oferecer sacrifício e os cabeças de família eram os próprios sacerdotes. Nós vamos ver em Gênesis, no capítulo de número 4 e verso 3, o primeiro ser humano apresentando um sacrifício ali, Abel, mas antes a gente vai ver o próprio Deus apresentando a forma de sacrifício para vestir Adão e Eva. Então ele sacrifica um animal e apresenta o couro dos animais para fazer as vestes para Adão e Eva. E depois, na sequência, a gente vai ver os patriarcas. Nós vamos falar até nessa época patriarcal, a gente vê o livro de Jó, que Jó ele apresentava sacrifícios, ele era o sacerdote da sua família, apresentava sacrifícios pelos seus filhos cotidianamente. Está lá em Jó, no capítulo 1, verso 5. E na era dos patriarcas, ainda nós encontramos Abraão. Abraão, na sua peregrinação, ele vai erigindo altares a Deus durante essa peregrinação na terra prometida, e lá em Gênesis 12:8, então ele levanta o primeiro altar e apresenta sacrifício. E depois Israel, como nação, ela é posta como um reino sacerdotal para os outros povos. E no Monte Sinai, então, existe uma limitação da prática sacerdotal a uma família hebraica da tribo de Levi, que é a família de Arão. Então, nesse sentido, nós vemos o sacerdócio no Antigo Testamento. Mas essa é uma doutrina bíblica do Antigo Testamento que é confirmado no Novo Testamento. E aí nós vemos em Hebreus, no capítulo 1, no capítulo 8 e verso 1, que diz assim: ora, a suma de que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus e à destra do trono da majestade. Esse é o Antigo Testamento, então, ele apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo. E na nova aliança, Jesus Cristo, então, ele estabelece esse novo sacerdócio, que através dele, do seu sangue derramado, ele é o oficiante e ele é o próprio sacrifício. Mas agora, a igreja, já no tempo presente, a igreja, a partir de Jesus Cristo, ela constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. De todos os crentes, então, esse sacerdócio universal. Nós vemos assim que todos aqueles que atenderam o chamado de Deus para a salvação, ele passa a fazer parte da família de Deus. Ele passa a fazer parte da união da Assembleia Universal dos primogênitos que está reunidos no céu lá, e faz parte da igreja. E todo aquele, então, que atende também esse chamado para a salvação, ele passa a fazer parte dessa igreja, e dessa forma ele também é chamado tem um chamado geral para exercer o ministério sacerdotal, de uma forma geral. E depois dessa chamada geral, é que vai ser chamado individualmente pessoas para um ofício específico, para um ofício especial, que a gente vai ver na sequência. Então, nós vemos aqui que na nova aliança,
como o sacerdote, o sacerdote agora que é o crente, ele oferece como sacrifício o próprio corpo, em sacrifício vivo, como oferta agradável e aprazível a Deus, o louvor do fruto dos seus lábios, e também como intercessor uns pelos outros, interceder por aqueles que estão necessitados, proclamando as virtudes de Deus, de Jesus Cristo, e mantendo a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E como sacerdote dos crentes, o sacerdócio dos crentes, ele tem nessa chamada geral para ser sacerdote. Todo crente, ele é um sacerdote de Deus. E Jesus confirma isso porque é chamado para ser sal da terra. Mateus capítulo 5 e verso 13. E o sal, ele conserva, ele traz equilíbrio, ele dá sabor. E ele traz sede também, se ele tiver em excesso ou em falta, no sentido de expectativa, o crente ele tem que também trazer sede pela palavra, de que as pessoas tenham mais vontade de estudar, de aprender a palavra de Deus. E como sacerdócio também, no chamado, as características sois a luz do mundo, e aonde a luz chega, a luz brilha e se opõe às trevas. E Deus, ele quer ver, as pessoas têm que ver Deus através dos seus seguidores. E, por último, sereis minhas testemunhas. Para ser testemunha de alguém, é preciso ter visto e ouvido alguma coisa sobre aquele fato. E Jesus, então, ele abre-nos os olhos e abre-nos os ouvidos e nos faz embaixadores para anunciar o que vimos e o que ouvimos. Então é necessário ter essa experiência do nascer de novo para exercer o sacerdócio dos crentes nessa caminhada. Então é bem interessante que Jesus ele chama a forma do chamado dele: vinde após mim, segui as minhas pisadas, aprendei de mim, permanecei na cidade e ide por todo mundo e pregai o evangelho. Muito bem, meus irmãos, vimos aí então a exposição do tópico 1 falando sobre o ministério sacerdotal de todo o crente. Nós vimos aí uma das verdades muito importantes a respeito da Igreja de Jesus e desse aspecto do nosso relacionamento com Deus, pois vimos aí claramente uma necessidade de nós entendermos que, a partir de Jesus Cristo, todos nós temos total acesso ao Pai através de Jesus Cristo, e nós podemos, de fato, como disse a Escritura, nos apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não como muitos já outrora definiram, que haveria uma necessidade de um mediador entre Deus e os homens. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, e através do sacrifício dele é que nós podemos desenvolver então esse sacerdócio que na realidade é o aspecto da nosso viver para Jesus, adorar a Jesus, servirmos a ele e também anunciar as grandezas do seu ministério, do seu amor, da sua bondade e de tudo aquilo que ele exerceu na cruz do Calvário. Como o irmão Jair falou, esse aspecto do sacerdócio, ele é muito antigo, onde os homens, os patriarcas, eles se apresentavam a Deus pelas suas famílias, né? O próprio exemplo citado de Jó, onde ele, com receio de que seus filhos houvessem cometido algum pecado, ele levantava-se pela manhã cedo e apresentava sacrifício em favor dos seus filhos, desenvolvendo ali um sacerdócio de intercessão em favor dos seus filhos. E, consequentemente, Israel vem, e no período de Israel, então, Jesus, o Senhor vai conduzir, então, o sacerdócio exclusivo já para a descendência de Arão. Então, a família que praticaria o sacerdócio de intercessão, de instrução,
do povo seria então os descendentes de Arão. Mas na nova aliança, como nós vimos, então, a partir de Jesus Cristo, o Senhor fez de todos os salvos, todos aqueles que compõem a igreja de Jesus, um reino de sacerdotes. O apóstolo João vai registrar no seu livro, no livro da Revelação, livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, dizendo: "E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo o sempre", ou seja, falando da igreja de Jesus Cristo, composta então de um reino sacerdotal, do qual o próprio apóstolo Pedro disse: "Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz", indicando que o sacerdócio que a igreja desenvolve, que a igreja precisa executar, é esse sacerdócio de apresentação, de apresentação a Deus com a sua vida na integralidade e também com o seu serviço, com a sua disposição para servir ao Senhor e também anunciar a sua palavra para todos aqueles que precisam ser alcançados. Alguma coisa mais a acrescentar nesse tópico, irmão Jair? Ficou faltando o número 3, né? O número 3 aqui, o último ponto do primeiro tópico, que fala sobre a doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. E na Reforma Protestante, o personagem principal, mas o iniciante, né, que é Martinho Lutero, para ele era inadmissível que apenas alguns poucos padres, bispos, cardeais e o Papa fossem os únicos capazes de representar os interesses do reino de Deus na Terra. E com isso, então, Martinho Lutero ele resgata. Aqui a reforma ela resgata a doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente. Essa reforma luterana ocorreu no século XVI e ela prega um retorno radical às Escrituras. E como tema, como bem definiu o slogan, né? sola Scriptura. E nas páginas das Escrituras Sagradas podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Com essa reforma, retornam então aquilo que acontecia lá na igreja primitiva, que aconteceu na igreja primitiva. Retorna então o trabalho dos anônimos, das pessoas integrantes do corpo de Cristo, da igreja em geral, e muitos chamam até, se não é um obreiro consagrado, é considerado leigo. Eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, eles são pessoas importantíssimas na obra de Deus. E entre esses muitos anônimos, nós podemos citar obreiros locais de cada igreja, de cada congregação, professores da escola bíblica dominical, que em todas as nossas congregações tem, das mais diversas classes, inclusive das crianças, né? Então, secretários em geral dos departamentos, tesoureiros, líderes de congregação. Podemos falar líder de mocidade, tanto geral como nas congregações, líder de círculo de oração, regentes de corais, conjuntos, bom, desde o pastor até o porteiro da igreja. Todos são incluídos nesse sacerdócio universal, nessa atividade que o crente desenvolve, sacerdócio universal de todos os crentes, que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, e verso de número 5. Nós vamos dar um exemplo aqui, irmão Alex, da igreja de Antioquia, que podemos falar da igreja de Antioquia, podemos falar também da igreja de Roma, em Roma, e a igreja em Éfeso, que elas foram fundadas por crentes leigos. Muitos dizem que Paulo fundou a igreja de Éfeso, mas quando Paulo chegou já tinha uma quantidade de crentes razoáveis lá trabalhando. A igreja de Antioquia, ela também, historicamente, não tem um fundador, foram crentes anônimos que saíram da dispersão. Lá de Atos 2,
e receberam o batismo com o Espírito Santo e foram dispersos por toda a região, e onde eles chegavam, eles fundavam uma comunidade e começavam então a falar sobre a palavra de Deus. E nos dias atuais, trazendo um pouquinho de brasa para a nossa denominação, a Igreja Assembleia de Deus, ela não desenvolve o trabalho por influência direta dos pastores, dos líderes, mas sim dos leigos, dos anônimos. E nós vemos essa forma de crescimento que se fala que no Brasil, em qualquer lugar, qualquer cidade, tu vai encontrar uma agência do Correio, uma agência do Banco do Brasil e com certeza uma Assembleia de Deus. E como eu trabalhei durante 6 anos no Amazonas, em todos os povoados, em todas as cidades tinha uma igreja Assembleia de Deus. E aí eu rebato essa frase de que teria Banco do Brasil, teria agência de Correio e a Assembleia de Deus. Não tem Banco do Brasil, não tem agência do Correio, mas tem a Assembleia de Deus. Por quê? Porque a mensagem chegou até os confins da terra através de pessoas anônimas. E assim, a Reforma Protestante ela resgatou aquele princípio bíblico de, pela Escritura, as pessoas o sacerdócio ser resgatado. Todo crente ele é um sacerdote, ele é chamado para fazer a obra do Senhor, mesmo de uma forma geral. E agora, a seguir, nós vamos estar vendo, então, as chamadas específicas, que tem as graduações, mas todos são responsáveis perante Deus. Primeira chamada para a salvação. Segunda chamada, para o ministério geral, todos para pregar, todos para evangelizar, todos para ser testemunha de Jesus Cristo, sendo luz, sendo sal e testemunhando do Senhor Jesus Cristo. Então, e a Reforma Protestante, então, ela resgata esse princípio bíblico, essa doutrina bíblica e volta para a prática. Somente a Escritura, e lá nós contemplamos todo crente um sacerdote de Jesus instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo na sua igreja. Muito bem, vimos aí então a conclusão do tópico 1, falando sobre o ministério sacerdotal de todo o crente, concluindo então com o ponto 3, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. E nós vimos aí então esse resgate desse fundamento, dessa doutrina fundamental do relacionamento do crente com o Senhor, que foi resgatado então neste evento tão alegre e feliz, né, que gerou uma felicidade extraordinária na igreja, pois havia esse sofrimento daqueles que precisavam se submeter à vontade dos homens para se aproximar do Senhor, sendo que, na verdade, o Senhor Jesus é que abriu o caminho, o acesso para todos aqueles que querem chegar-se a Deus. E nós vimos aí que, assim como outras diversas doutrinas, irmão Jair, da palavra do Senhor, sofreram e vem sofrendo, inclusive nos nossos tempos, diversas distorções. Não foi diferente nesse aspecto, então, da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes. Então, mas louvamos a Deus que Ele levantou os seus para trazerem, então, essa restauração à Escritura Sagrada, onde pela palavra do Senhor a libertação acontece. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E louvamos a Deus porque o Senhor tem cuidado da sua igreja. Eu acredito e eu penso que Deus sempre tem os seus para o tempo certo. E Lutero, para a honra e a glória do Senhor, foi o homem certo para o tempo certo que ele viveu, para que ele pudesse trazer então essa reforma que fez com que a igreja, hoje nós possamos acreditar que nós não estamos debaixo de uma mão de um homem para servir ao Senhor. Como nós vamos ver aqui, nós vamos ver uma estrutura ministerial que o Senhor Jesus colocou para que a igreja possa ser edificada, fundamentada, consolada, como nós vamos ver. Mas nós não dependemos desses homens para nós termos o perdão de nossos pecados, para nós podermos adorar ao Senhor. Nós precisamos entender que Jesus, ele abriu o caminho e, consequentemente, ele formou a sua igreja, e esta igreja organizada tem, sim, pessoas no contexto dela que são levantadas por Deus para auxiliar,
para servir a igreja do Senhor na condução desta igreja, poder cada vez mais se aproximar da palavra do Senhor. Você está aqui na Rádio IECN e esse é o programa Palavras da Verdade. Estamos através do YouTube, Facebook, TikTok e também pelo aplicativo da rádio. Você que está conosco, não deixe de curtir, de compartilhar, sua participação é muito importante para nós. Este programa é o programa Palavras da Verdade e nós estamos aqui abordando o tema que será estudado no próximo domingo em todas as classes da Escola Bíblica Dominical, falando sobre o ministério da igreja. Nós já estudamos o ponto 1, falando então sobre o ministério sacerdotal de todo o crente, uma visão do Antigo Testamento, uma visão do Novo Testamento, de como foi a igreja primitiva, qual era a visão dos apóstolos e dos escritos dos apóstolos, e vimos também que no decorrer da história essa doutrina se foi deturpada e houve então a reforma protestante através de Martinho Lutero, que ressurgiu então esse livre acesso de todos os homens poderem servir ao Senhor livremente e poder ser então como o próprio escritor sagrado vai chamar de reino sacerdotal. Irmão Jair, tópico 2 fala sobre a estrutura ministerial do Novo Testamento e aqui nós vamos ver o cuidado de Jesus quando ele escolhe, ele levanta homens e mulheres para desempenhar funções na igreja com o intuito de que essa igreja possa crescer a cada dia. É necessário a gente relembrar que até agora a gente viu que todos os crentes são chamados para ser sal, ser luz e ser testemunha de Jesus Cristo. Agora, Deus, através de Jesus Cristo, ele separa alguns desses indivíduos para um ministério individual, específico e especial, para viverem do Evangelho e para viverem para o Evangelho e do Evangelho, como está lá em 1 Coríntios capítulo 9, 14, 1 Timóteo 5 e 18. E essa sobre excelência desse ministério vai se requerer alguns pré-requisitos antes de nós falar quais os ministérios específicos aqui de Efésios 4:11, que é apóstolo, profeta e evangelista, pastores e mestres individualmente, para ser chamado precisa requer-se deles. Primeiro, uma grande salvação. Infelizmente, tem artistas, tem pessoas que se dizem salvas, se apresentam como salvas, se apresentam como pastores, mas são falsos. São falsos pastores, são falsos profetas, são falsos obreiros e a gente tem que se precaver contra eles. Mas é necessário para ser chamado para o ministério específico, ter esse sentimento, essa grande salvação que Jesus operou. Outra coisa é a santificação. Essa pessoa requer-se ela ser separada do mal, separada para Deus e para o serviço de Deus. Ela precisa ter também, irmão Alex, uma grande compaixão, porque Jesus ele tem essa compaixão. Ele vê uma multidão que está necessitada e ele se compadece daquela multidão lá em Mateus 9, no versículo 35 e 36. E visão e compaixão são asas para se fazer a obra de Deus. Para ter a compaixão de Cristo, é necessário ter a visão de Cristo. E para ter a visão de Cristo, é através da palavra de Deus, através dos evangelhos, vai se manifestar essa visão de Cristo. Para ter a compaixão, o obreiro ele não pode ver o homem como os homens em geral como uma árvore, por exemplo, como uma árvore. Mas eles têm que enxergar os homens como eles realmente são. Como é que eles são? Eles são uma alma preciosa para Deus. Porém, sem Deus e sem salvação. O obreiro, sem essa compaixão, ele é como um punhal sem fio, ou uma espada sem fio, uma lança sem ponta, um pássaro sem asa, que não pode voar, um rio sem peixe, uma nuvem sem água, árvore sem fruto e uma flor, ou uma flor sem perfume. Não importa para ele, se ele não tem a compaixão, não importa se a pessoa tem uma pregação eloquente,
se ele é fervoroso na oração, se ele é marcante na oratória. Ou seja, ele precisa ter esse grande amor por ganhar almas para Deus. Outro requisito que se requer daquele pretendente a ser um chamado por Deus. Ele precisa ter uma consciência da obra de Deus. Ele tem uma grande comissão, ele precisa dessa grande comissão, comissionado para fazer alguma coisa na obra de Deus. O exemplo é Neemias capítulo 6 e verso 3 e 4, onde Neemias ele está realizando uma obra de restauração dos muros da cidade de Jerusalém e vem 3 inimigos ali da obra, Sanbalat, Tobias e Gesem, e convidam ele para deixar a restauração dos muros. E forçam esse convite por 4 vezes. E Neemias responde: eu não vou deixar de fazer a obra do Senhor para atender a vocês, né? Então, esse exemplo de Neemias que eu gostaria de dar. Mas há crentes, irmão Alex, que se dizem que são chamados para fazer a obra de Deus, mas não sabem com exatidão o que Deus está querendo que eles façam. Muitos abandonam seu estudo, abandonam seus trabalhos, suas carreiras para se dedicar à obra, mas não sabem por que Deus está querendo que eles façam. Em regra geral, as pessoas não sabem, em regra geral, as pessoas que não sabem por que foram chamados, dificilmente ela foi enviada por Deus a fazer alguma coisa. Dificilmente. Então, ela precisa ter essa convicção dessa chamada, dessa comissão que Deus deu para ela. Se ela não tem essa convicção, dificilmente ela foi chamada para fazer alguma coisa por Deus. Uma chamada específica, chamada para pastor, uma chamada para ser mestre, uma chamada para ser evangelista, para obreiro, para presbítero, ou fazer, enfim, para fazer alguma coisa na obra de Deus. Temos um exemplo aqui de Aimás também, voltando lá, o que aconteceu? Morrido Absalão, filho do rei Davi, Joabe, o comandante do exército de Davi, ele designa um cidadão etíope para levar a mensagem a Davi. Mas Aimás, que não foi chamado por Joabe para fazer isso, ele insistiu para ir mesmo assim. E Joabe respondeu que não era para ele ir naquele momento, que não era essa a missão que ele tinha. Mas ele pegou e foi escondido de Joabe, mesmo assim Aimás foi até Davi e chegou até Davi para dar a notícia e não sabia que notícia dar. Não sabia qual a mensagem passar. E enquanto ele estava lá gaguejando, falando, eu vi, mas eu não sei o que era, aí chega o etíope que foi enviado e dá a mensagem. E nós concluímos que Aimás, a palavra dá o nome, tem um nome. O etíope, a palavra não dá o nome, não aparece o nome. Mas de tudo isso a gente tira que é preciso saber a chamada que foi feita para fazer alguma coisa, e quem não sabe e acha que está fazendo alguma coisa que foi chamado por Deus, não tem a certeza, dificilmente foi enviado por Deus para fazer alguma coisa. E além de tudo isso, além de ter a salvação, o obreiro ter a salvação, ser salvo, participar do reino de Deus, ele ser santificado, separado do mal, separado para fazer o serviço da obra de Deus, ele ter compaixão pelas almas, ele saber com certeza o porquê que Deus chamou para ele fazer, ele precisa ter uma determinação, uma grande determinação. Nós vemos o exemplo do apóstolo Paulo, que ele recebe a determinação e para fazer a obra de Deus, e a determinação ela vai ser a capacidade dada por Deus para o obreiro estabelecer o alvo. Nós vamos ver, falando aqui do apóstolo Paulo, nós podemos falar dos 12 apóstolos, todos eles foram determinados na obra do Senhor, determinados de não negar o nome do Senhor Jesus Cristo, de fazer a obra. Nós vemos o apóstolo Pedro no livro de Atos, ele determinado em manter o testemunho de Jesus Cristo. E assim nós temos também
na história da igreja, vou citar somente 2 personagens aqui, na história da igreja, John Knox, na Escócia, ele orava assim: dá-me a Escócia, Senhor, ou eu morro. E ele viu a Escócia se voltando para Deus. A mesma coisa, John Wesley, ele orava por um avivamento na Inglaterra. A Inglaterra estava à beira de uma guerra civil e ele viu o avivamento vindo para a Inglaterra enviando missionários e ele se livrando então dessa deflagração da guerra civil. Nós temos exemplo na história de pessoas determinadas naquela missão que ela está fazendo. Né? A palavra de Deus fala que a chuva ela vem para o ímpio e vem para o justo, para todos. E nós vemos aqui o exemplo de personagem da história da humanidade. Abraham Lincoln, ele era um menino, um lenhador, e ele disse: eu vou me preparar para servir, a minha hora de servir vai chegar. E o que aconteceu? Ele se preparou, ele estudou, ele se vocacionou, ele correu atrás, como a gente fala, e ele foi eleito o presidente dos Estados Unidos. Nós temos também um exemplo do nosso brasileiro aqui, o Santos Dumont. Santos Dumont, quando ele estava fazendo o projeto do avião voar, um objeto, um instrumento mais pesado do que o ar levantar e voar, as pessoas faziam chacota dele, riam dele, diziam que não dava certo, que não tinha capacidade, e ele não deu ouvido para isso. Ele passou, ele provou a possibilidade e fez esse instrumento voar, esse instrumento mais pesado do que o ar. O homem que anda com Deus e é determinado, ele pode dizer: não quero fazer, mas nunca ele vai dizer: não posso fazer. Ele vai dizer: não quero fazer, mas ele não vai dizer: não posso fazer. Com isso, então, nós tratamos aqui dessa chamada específica, especial, determinada para a igreja. E aí, Jesus Cristo, como o nosso sumo sacerdote, ele sobe aos céus e ele ministra aos homens dons. E está lá em Efésios, no capítulo 4, verso 11, e onde fala que ele deu para a igreja, pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nós vemos aí o ministério quíntuplo da igreja. E nós vamos falar individualmente aí desses ofícios ou dessas funções. Primeiro, apóstolo. O apóstolo é alguém enviado em uma missão. E a própria palavra de Deus, ela coloca alguns requisitos para ser destacado para alguém ser um apóstolo. Ter estado ou ter andado junto com o Senhor. Atos capítulo 1, verso 21 e 22. Ela precisa ter sido testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Viram a ressurreição de Jesus, ter visto o Senhor após a sua ressurreição e ter operado maravilhas e sinais. Nós vemos, olhando para a palavra de Deus, os apóstolos que se encontram nesses requisitos bíblicos são os 12 apóstolos. São os 12 apóstolos e depois o próprio apóstolo Paulo também designado que ele comprova que ele viu o Senhor. E nós temos, além dessas razões, esses pré-requisitos para ser apóstolo, nós vemos também que por que Jesus Cristo ele decidiu por 12 apóstolos. Por que são 12 apóstolos? Os 12 apóstolos e mais o apóstolo Paulo, que é o apóstolo de uma categoria especial, que é o apóstolo dos gentios, chamado para uma missão específica, diferente daquela chamada pelos 12 que andaram com o Senhor Jesus Cristo na terra. Nós vemos aí, então, Jesus, ele estava com esses 12, ele ensinava, ele enviou, mas o motivo maior de Jesus ter esses 12 é para ter comunhão. Jesus apreciava a companhia daqueles aos quais ele amava. Nós vemos desde o princípio, quando Deus criou o ser humano, criou o homem e a mulher, ele vinha todo o dia. Todos os dias ele vinha na viração do dia para estar em comunhão com Adão e Eva. E o que aconteceu? O pecado entrou na humanidade através desse casal que desobedeceram às obras
a ordem de Deus, e Deus, não por amar a humanidade, por amar o ser humano, ele teve que se retirar para o seu alto e sublime trono, porque na presença de Deus, não somente o pecado é exterminado, mas também o pecador. Por isso que Deus, ele se retira e agora ele volta à comunhão com a sua criação através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, o propósito maior de Jesus ter formado 12 apóstolos inicialmente é para estarem com ele. Está lá em Marcos, no capítulo 3 e verso 14. Agora uma pergunta, que depois o irmão Alex também vai ter oportunidade de responder. Há apóstolos hoje? Nós respondemos que esse ministério apostólico vendido e tem nos dias de hoje, ele não corresponde não existe harmonização bíblica, não há harmonia com as Escrituras. Porque, como nós vimos aqui, os requisitos, eles tinham que estar com Jesus Cristo, eles tinham que ter presenciado a ressurreição de Jesus Cristo, eles ter visto o Senhor ressurreto, eles ter visto a ascensão do Senhor Jesus Cristo, que não está aqui na nossa lição, mas é um outro requisito também. E, então, essa sucessão apostólica, que é dito pela teologia romanista, ela não se coaduna não se harmoniza com as Escrituras. Ela é um dogma humano, e muito menos esse ministério, esse colégio de apostolados que tem hoje em dia, em que são títulos que são vendidos. E nós temos o apóstolo Paulo aqui como uma categoria específica para ser apóstolos dos gentios. Mas nós nos dias de hoje, nós vimos pessoas que durante a história da igreja, elas desenvolveram um papel relevante na história da igreja. E aí nós podemos colocar alguns, analisar individualmente, alguns a gente pode colocar. Martim Lutero, que foi um dos reformadores. Nós podemos colocar mais na atualidade, poder falar de John Wesley, tantos homens que fizeram grandes obras para o Senhor, Daniel Berg, Gunnar Wingre, na Assembleia de Deus, que trouxeram a Assembleia de Deus para o Brasil, e também, por que não, na atualidade, que já faleceu há poucos anos, Billy Graham. Então, esses são os apóstolos, conforme a Escritura estabelece. Muito bem, vimos aí então a respeito desenvolvendo então esse ponto a respeito do ministério quíntuplo que Jesus estabeleceu, e aí o apóstolo Paulo vai falar que isso é um dom, é uma dádiva do Senhor para a igreja, e ele elege algumas pessoas para o desenvolvimento desse trabalho. E nós vimos aí então sobre essa questão do apostolado, que ainda não é unanimidade entre os escritores no próprio nosso meio pentecostal, ainda é divergente as opiniões, e como disse o irmão Jair, é inegável, por exemplo, o trabalho de Daniel Berg, né, quando ele chega ao Brasil, o trabalho que ele desenvolve, como foi usado por Deus em estabelecer as doutrinas da palavra do Senhor na sua totalidade, tendo em vista de que ele foi contra a um sistema doutrinário existente. Ele cria na atualidade dos dons espirituais, na promessa do Espírito Santo para ser vivida hoje. Então, é inegável nós vermos o desenvolvimento dessas características dos apóstolos. O irmão Jair mencionou o apóstolo Paulo quando ele chega em Éfeso. Ele chega em Éfeso e já tem um grupo de crentes lá, e ele pergunta: em que batismo vocês foram batizados? E eles dizem: fomos batizados no batismo de João. E aí o apóstolo Paulo vai e batiza eles então no batismo orientado por Jesus Cristo, e também eles são cheios do Espírito Santo, ou seja, as características desses homens que se colocam na mão do Senhor vêm trazendo então essa característica, porque eles são de fato conduzidos pelo Espírito Santo, são dádivas de Deus para o seu tempo, para o desempenho de uma função. Mas o que nós vemos hoje na nossa atualidade são mais títulos do que propriamente funções
desenvolvendo então as características do apostolado. Temos os profetas também do nosso tempo, irmão Jair. O que nós podemos falar sobre os profetas? Bom, o profeta, ele era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. E como um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, já o profeta exortava e consolava, trazia revelação do futuro. Contudo, a Escritura distingue o ministério do profeta e o dom de profecia. Assim, alguns eram chamados para ser profetas, enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia. Nós vemos em Atos, no capítulo de número 11 e verso 23, nós vamos ver que existiam profetas na igreja primitiva, aqui com esse dom que é estabelecido aqui em Atos capítulo 4, em Éfeso capítulo 4, verso 11. Nós vamos ver no capítulo 11, verso de número 27, que vai dizer assim: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Isso aqui já é na igreja primitiva, após a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, já as igrejas sendo estabelecidas, a obra missionária, então já vai começar a iniciar a obra missionária, e nós vemos no capítulo 11, verso 27, que haviam profetas. A mesma coisa também nós vamos ver em Atos, no capítulo de número 13, verso 1, em que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e também Saulo, esses profetas, e mais em Atos 15, 32 e Atos 21 e 10 também vai estabelecer profetas. Há profetas hoje, nos dias de hoje, conforme devolvo a pergunta, mas como os do Antigo Testamento, eu afirmo que não. O último profeta no modelo, na forma como Deus estabelecia no Antigo Testamento foi João Batista. João Batista foi o último profeta naquele modelo. Mas, a partir de Atos 2, os profetas, eles existem, mas eles desenvolvem o dom espiritual. E esse dom espiritual, ele vai ser mais proclamativo do que preditivo. E nós podemos dizer que sim, há profetas hoje, mas são homens pelos quais Deus fala poderosamente, conforme aqui em Atos 15, 32, para exortar, para consolar e para edificar a igreja. Eu passo para o irmão Alex para ele fazer as argumentações sobre essa função de profeta. Muito bem, vemos então esse aspecto do profeta, em que nós vemos claramente no Novo Testamento, na igreja primitiva, a existência deles, dentre os quais o apóstolo Paulo está na lista daqueles que haviam ali na igreja de Antioquia. Mas, quando nós vamos analisar o aspecto de como era a igreja nos primórdios, nós vamos saber que a igreja, no princípio, não tinha aquilo que nós temos hoje, que é a Bíblia Sagrada, o livro canônico, ainda estava em formatação. Nós sabemos que a Bíblia, dos livros que nós temos em mãos, eles demoraram cerca de 1.600 anos para serem fechados, ser escrito, e então nesse período da igreja, a igreja não tinha esses livros para que eles pudessem, essas bases doutrinárias dos apóstolos, para que eles pudessem estar sendo ensinados, exceto algumas igrejas que recebiam esses profetas que proclamavam as mensagens específicas de Jesus para aquela igreja local, bem como também os ensinamentos dos apóstolos. E também tinham essas cartas que hoje nós temos em mãos, as cartas que Paulo destinava a algumas igrejas, mas não é no formato que nós temos hoje. Então, quando nós analisarmos o aspecto do profeta, nós entendemos que o profeta que atua hoje, no nosso tempo, ele é aquele homem, aquela mulher de Deus, que, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai interpretar a Bíblia, interpretar a palavra e também proclamar a palavra de Deus com o objetivo de ensinar o povo, de admoestar, de exortar, de animar, de consolar, de edificar. Isso é a visão de Jesus Cristo com esses homens profetas que existiram nos primórdios da igreja, mas que hoje eles tomam um formato
diferente. Profetas são aqueles que pregam a palavra de Deus. Naquele tempo, a mensagem, os profetas, ele era limitado. Não eram todos os que eram profetas, até porque o apóstolo Paulo vai dizer que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas. E nós precisaremos diferenciar, irmão Jair, o que é profeta e profecia. Então, claramente o profeta ele está ligado à proclamação das verdades de Deus para a igreja, para a afirmação da igreja, para a edificação da igreja. Já a profecia, que pode ser desenvolvida, ministrada por qualquer dos cristãos, ela já é mais especificamente local para a igreja, e ela tem uma função específica. Não tem, como tinha as palavras dos profetas, uma profundidade teológica, porque a profecia, ela vem num sentido de orientação para alguém ou para uma igreja específica. Já os profetas, eles carregavam essa bagagem de instrução que eram fundamentos das quais a igreja ela estava fundamentada na palavra dos profetas e dos apóstolos, onde a igreja estava solidificada. O que nós podemos falar mais, irmão Jair? Eu concordo com você, irmão Alex, e a gente vê assim que a inspiração verbal para ser escrita a palavra de Deus, ela não havia se encerrado ainda nesse período da igreja primitiva. Nós vemos o último escritor inspirado, com a inspiração verbal para escrever a palavra de Deus, é o apóstolo João. Então, até o apóstolo João, Paulo, ele foi inspirado várias vezes para escrever as epístolas com revelações, a revelação do arrebatamento da igreja, a própria revelação da igreja, do mistério da igreja que estava oculto em Deus, que ele escreve lá em Efésios. Então, tudo isso se encerrou. E hoje nós temos, então, o profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus, que traz a palavra de Deus, mas essa profecia, tanto a pregação, né, a pregação da palavra de Deus, nós vamos ver como os crentes bereanos, mesmo Paulo pregando, o crente bereano estava analisando a palavra para ver se estava pregando conforme as escrituras, e a própria palavra de Deus nos diz que se tiver uma profecia é para nós julgar a profecia conforme a palavra de Deus. Então, o que nós temos hoje no ministério aqueles que têm o dom para transmitir a mensagem, a palavra de Deus, e aqueles que têm o dom espiritual de trazer uma profecia que ela deve ser verificada pela palavra de Deus se não está em sentido contrário da palavra. Como nós vemos aí agora há poucos dias no carnaval, aí, uma cena lamentável de alguém profetizando aí a vinda de Jesus em 5 ou 10 anos, quando que a palavra diz que o próprio Senhor Jesus diz, naquele dia ninguém sabe o dia, nem a hora, nem quando, porque é uma doutrina do arrebatamento que ele pode ser de uma forma imediata. Então, só para a gente citar um exemplo, que a gente tem que usar a palavra para a gente medir e ver o que estão falando, se estão falando conforme as escrituras, a gente acata, a gente edifica, a gente é edificado, a gente é exortado, a gente é consolado, mas se não está de acordo com as escrituras, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, a gente pega e rejeita essa doutrina. E só observando, irmão Jair, que esses profetas que nós observamos se manifestar, que no caso foi o profeta Ágabo, né? Sim, Ágabo. Ele foi um profeta que aquilo que ele mencionou, se formos olhar os escritos dos apóstolos, nós vamos perceber que claramente a observância dos ensinos dos apóstolos seria suficiente para a igreja. E muitas vezes, então, o Senhor vai mandar uma palavra específica num sentido de profecia, mas que já está alinhado com aquilo que a palavra do Senhor fala. Agora, qualquer profecia que venha e esteja contrário ao que a palavra do Senhor já nos ensina, então, de fato, nós precisamos ficar alertas, pois há uma possibilidade de ser um tipo de doutrina de profecia falsa, podendo gerar um falso ensino. A profecia, ela sempre estará alinhada com a palavra do Senhor, e é o que nós vamos ver na história do profeta Ágabo, que desceu
em Jerusalém, de Jerusalém, e onde ele anunciou a palavra e foi usado por Deus ali para incentivar a igreja num sentido de que pudessem auxiliar os demais no período que eles iriam passar. Claramente, você vai observar os ensinos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ensina sobre a generosidade, ensina sobre a necessidade de auxiliar o próximo. O próprio Cristo Jesus ensinou muito a respeito de nós amarmos o próximo como a nós mesmos, ou seja, esse ensino do profeta Ágabo está por toda a Bíblia, ensinando. Então, quando nós olhamos um profeta que se dispõe a pregar a palavra, que é o que nós entendemos, que é o que atua hoje, essa questão do profeta está muito relacionado ao pregador da palavra. E o pregador da palavra, ele tem que pregar a palavra. Aquele que se denomina pregador da palavra ou profeta, mas que na verdade ele impõe suas ideias, suas conjecturas e filosofias humanas na pregação, não pode ser considerado um profeta de Deus ou alguém que pregue a palavra do Senhor, um pregador genuíno da palavra do Senhor. Mas aquele que prega a palavra do Senhor, ele tem que estar de acordo com as doutrinas fundamentais, basilares da palavra do Senhor e com a coerência da palavra que a palavra do Senhor nos apresenta. Nós vamos ver claramente que numa pregação da palavra do Senhor, e nós vamos ter ainda uma lição que nós vamos falar sobre a pregação ela precisa trazer a coerência que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Se nós vamos ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver algumas incoerências aparentes, quando na verdade a incoerência ela está na nossa perspectiva de ver. Mas quando nós vamos nos aprofundar, nós percebemos que há a harmonia perfeita na Escritura Sagrada. Então, nenhuma pregação pode estar em incoerência com o restante da Bíblia Sagrada, pois dessa forma se denomina um falso profeta, um falso pregador. E com relação à profecia, do dom de profecia que o Senhor também deixou para a igreja, que o Espírito Santo outorga à igreja para a edificação da igreja, também precisa estar alinhado à Escritura Sagrada. Qualquer movimento de instrução para a igreja, para um caminho que seja distante do que a palavra do Senhor já nos apresenta, podemos considerar isso como uma falsa profecia e até mesmo profecias de demônios, porque nós vamos observar 3 tipos de profecias que existem. Profecia do Espírito Santo, a inspiração do Espírito Santo ao profeta, profecia humana, onde o pensamento, o desejo, a vontade humana está em ação, e também profecias de demônio, onde a inspiração maligna está atuando e a igreja do Senhor precisa estar apta para discernir isso. Um dos dons que precisa ser buscado no tempo que nós estamos vivendo é o dom do discernimento, onde nós precisamos discernir as coisas que estão nos acontecendo no mundo para que não sejamos enganados. Mas quem é aluno da escola bíblica dominical, irmão Jair, quem estuda a palavra de Deus, não é pego de surpresa, ele não se engana com aqueles pregadores do Pix, aqueles pregadores de TikTok, aqueles pregadores que ficam fazendo lives e fazendo revelações, que na verdade são qualquer coisa menos revelações. Aquele que estuda a palavra de Deus sabe que há um engano por aí, que está tentando alcançar pessoas com a sua sede da sua alma, com seus problemas emocionais, com suas feridas na sua alma, estão aí fazendo com que as pessoas gastem seus recursos, gastando com profecias, sendo que na verdade tudo isso é falso. Mas você está num programa onde nós falamos da palavra de Deus, e aqui a palavra do Senhor ela é que dita a nossa programação. Louvamos a Deus por sua companhia. Irmão Jair, ainda continuamos, nós temos avançando aqui já para a reta final do nosso programa, continuamos. E nós temos sobre ainda evangelistas e pastores e mestres. Mas, irmão Alex, o evangelista então a gente vai tratar de uma forma mais resumida, porque evangelista é aquele que tem no coração o desejo de ganhar almas. E é centrado, então o ministério dele é centrado na salvação de almas. E nós vemos isso em Atos, no capítulo 8, onde Filipe ele desce a Samaria e ele começa então a evangelizar, e o evangelho chega àquele povo que era inimigo dos judeus, e depois Filipe também faz uma evangelização particular, pessoal, ao eunuco da Etiópia, né? Eunuco
etíope, na faixa de Gaza, na estrada que vai a Gaza. E ali, então, já faz o primeiro batismo. Então, esse ministério de evangelista é centrado na salvação de almas. E é também um ministério geral para toda a igreja. A igreja tem que evangelizar, o crente... Então, é considerado, nesse sentido de evangelista, aquele ganhador de almas, de uma forma tremenda. E também outros funções aqui descritas em Efésios 4 e 11 é o ofício de pastor e de mestre, que ele, como são muito próximos, porque o pastor ele tem que apacentar e tem que ensinar. E aquele que ensina tem que ser o exemplo também para poder apacentar. Então, é muito unido, muito próximo esse ministério. E nós vamos ter também ao serviço de diácono e de presbítero. O diaconato, então, instituído em Atos, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, onde, então, os apóstolos, eles decidem que o povo deveria escolher entre eles homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para servir entre eles. Então, o diácono é para servir a igreja. E aqui em Atos a gente vê ele servindo mais na esfera social. E presbítero também, ele é um termo que ele vai ser muito próximo também de pastor, porque ele vai desenvolver, ele vai ser líder de igreja, ele vai ensinar. São ministérios que têm um nome diferente, mas é muito parecido na essência o que cada um executa, porque assim como o pastor, o presbítero ele supervisiona, ele preside e ele exerce também função pastoral e também função de ensinador. Muito bem, vimos aí então o tópico 2 falando sobre a estrutura ministerial do Novo Testamento. Vemos aí claramente Jesus cuidando da sua igreja com relação à organização e a designação de ministérios para que a igreja possa ser edificada. Vimos o apóstolo trazendo as bases da igreja, os fundamentos, os ensinos, sendo enviados pelo próprio Cristo para fortalecer esta igreja que será formada. Vemos os evangelistas, os profetas que também vão proclamar as verdades ouvidas dos apóstolos, vão fortalecer as igrejas, vão animar as igrejas por onde eles passam para que eles não desanimem, mas que continuem perseverantes nas doutrinas dos apóstolos. E também vemos aí evangelistas com ardor, com chama, como Filipe falando da palavra do Senhor, e a designação de pastores e mestres, um ministério fundamental para a constância da igreja. A partir de uma igreja formada, uma igreja estabelecida, o ensino, o apacentamento da igreja, o aconselhamento, tudo isso fundamental para a igreja dar crescimento, bem como os diáconos e os presbíteros que também têm as suas funções na igreja, não menos importante. Aliás, presbíteros no período bíblico eram de fato muito importantes, né? Eles que eram os responsáveis, chamados pastores locais naqueles períodos, e os diáconos eram homens cheios do Espírito Santo, com uma intrepidez na obra do Senhor, do qual se destaca o Filipe. E Estevão. E Estevão também, os quais foram notáveis diáconos na obra do Senhor. Por isso ninguém pode se sentir menor ou maior, mas todos têm que saber que têm funções no ministério da igreja, foram chamados, foram escolhidos com um propósito, precisam se colocar à disposição do Espírito Santo para serem usados nesta obra, tudo isso indicando serviço. Observe uma coisa, todos esses ministérios, eles têm a função única e exclusivamente de servir a igreja e o corpo de Cristo, não para serem estrelas, não para serem o foco de admiração, de atenção, embora eles precisem, como nós vamos ver aqui, serem exemplos, mas eles não são o centro. Eles precisam encaminhar as pessoas para Cristo. O verdadeiro homem de Deus, ele não centraliza as pessoas em si, embora ele possa ter discípulos dos quais ele vai orientar e fortalecer no ensino da palavra do Senhor, mas ainda assim, ele é aquele que conduz as pessoas a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não era uma represa, ele não represava nada a ele, fazia com que as pessoas fluíssem em direção a Cristo para que elas pudessem desenvolver-se na presença do Senhor. Tópico 3, encaminhando, irmão Jair, para nossa reta final do nosso programa.
as qualificações para o ministério. Vemos aqui, vamos tratar de 2 pontos. Qualificações de natureza moral e qualificações de natureza social. Ou seja, quem vai ser designado pelo Espírito Santo para esta obra, vai ser chamado para essa obra, existem algumas qualificações, alguns requisitos dos quais precisa atender, irmão Jair. Anteriormente eu falei de alguns requisitos para o ministério, as qualificações que eu vou chamar de internas. Aquelas qualificações internas que a pessoa precisa ter a certeza da sua salvação, ela foi salva, ela precisa ter a santificação, ela precisa ter a compaixão pelas almas, o desejo de ver a salvação das almas, e ela precisa ter a convicção do seu chamado. E, além disso, ela ser determinada a desenvolver o seu ministério, seja na dificuldade, seja na parte mais fácil. Isso eu chamo internamente, a pessoa ela vai perceber essas vocações internas. Agora, nós olhando para os candidatos, agora sim, olhando para os candidatos ao ministério, para a qualificação do ministério, agora de fora, olhando para... Então, a qualificação externa, nós vamos ver de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe essas qualificações nas suas epístolas, tanto na epístola a Timóteo como a Tito. Ele escreve aos pastores, as epístolas pastorais. E nós vamos falar algumas dessas qualificações aqui devido ao tempo. Primeira qualificação, não ser avarento, não apegado ao dinheiro, não querer as coisas materiais. Segunda qualificação, ser irrepreensível, ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação, veja, acusação válida, e o que não significa ausência de pecado, mas uma vida ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Então, nesse sentido aqui, esses 2 aspectos da natureza moral. Ele não ser avarento, ligado ao dinheiro, e ser irrepreensível. Ser irrepreensível, não ter nada que o acuse. Claro que acusações injustas poderão ocorrer, a pessoa tem a oportunidade de se defender, e se aquilo não é verdade, aquilo não deve ser considerado. E as qualificações de natureza social. Ele não pode ser soberbo, a pessoa não pode ser arrogante, não pode ser orgulhosa, mas sim uma pessoa de convívio social agradável. Porque uma pessoa de difícil convívio social, alguém que devido a essa soberba, mantém-se obstinado no seu próprio pensamento, na sua própria ideia, na sua própria teimosia, na arrogância, e também não pode ser irracível, ou seja, um camarada truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico, que ele não pensa 2 vezes antes de agir. Então ele tem que ser mais comedido, mais controlado, e dessa forma ele vai estar, se ele não for assim, ele vai estar desqualificado para o ministério do Senhor. Então, de uma forma exterior, nós vemos os requisitos aqui em 1 Timóteo capítulo 3, em Tito no capítulo 1, do verso 5 ao 9, nós vemos essas qualificações, tanto moral quanto social, que são indispensáveis para aquele que quer ser ministro do Senhor. Muito bem, vimos aí então o tópico 3 falando sobre as qualificações para o ministério. Qualificação de natureza moral e também da qualificação de natureza social. Quem quer trabalhar na obra do Senhor precisa ter qualificação. A moral não vou nem comentar aqui, irmão Jair, que a gente está mas a social. Quem não gosta de pessoas, ele não deve desejar então o episcopado, como o apóstolo Paulo. Paulo diz assim: quem deseja o episcopado, falando no sentido de ministério, boa coisa deseja. Mas quem não gosta e não quer se relacionar com pessoas, então não deve desejar, não deve se colocar nesse ministério, porque esse ministério é para exercer influência, exercer a administração, mordomia com relação às pessoas que compõem esta igreja de Jesus. Extremamente importante, vale a pena você ler 1 Timóteo 3, 1 a 15 e Tito capítulo 1, versículos 5 a 9, 2 textos que trazem os requisitos daqueles que vão fazer parte no ministério e que querem fazer parte no ministério da igreja. Bom,
Vimos então que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Vimos também que todo crente tem o privilégio de se apresentar diante de Deus a si mesmo para servi-lo sem qualquer tipo de necessidade de mediadores. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns homens, algumas mulheres para o exercício de determinadas funções específicas, e esses ministérios devem ser vistos como os dons de Deus à igreja de Jesus Cristo para a edificação da igreja. Lembrando, não precisamos dos homens para sermos salvos. Precisamos de Jesus Cristo, mas o Senhor elegeu, colocou homens e mulheres para servirem na sua igreja, para nos auxiliarem no desenvolvimento da nossa fé, quer sejam eles presbíteros, pastores, ensinadores, todos são com o objetivo de nos fortalecer na fé e nos conduzir para mais perto do Senhor.